Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe do que eu tô falando, toda sexta-feira aqui nesse canal tem correção de questão, tem revisão de prova, tudo para você tirar as melhores notas. Não importa que prova você for fazer, se eu puder te ajudar, é só você comentar aqui embaixo a questão que você quer, a prova que você quer. Claro que eu podendo te ajudar, né? Então, história, sociologia, essas coisas. Falando em história e sociologia, aqui tem conteúdo de história, sociologia, vestibulares. Então, por favor, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e já deixa seu like se você gosta da questão da semana. Atendendo a pedidos, vou fazer vídeo da Unesp. Hoje é dia de corrigir coisas da Unesp, mais especificamente falar sobre o Brasil Colônia na Unesp. Como é que aparece essa matéria na Unesp? Só que é o seguinte... Antes de você ir falar que, Tati, você não faz nada da Unesp, ó, nós temos uma playlist aqui, ó, recheada de questão. Inclusive, eu tive que fazer uma lista de todas as questões que eu já corrigi da Unesp para não ter repetição. Então, se você ainda não viu os vídeos, por favor, depois desse, assista os outros da Unesp que com certeza vão te ajudar para a revisão. E se você tiver alguma outra prova em mente, ou uma prova que você vai fazer e quer aí revisão aqui no canal, deixa nos comentários. Bom, lembrando que o Historizando também está na Filad, plataforma aí de toda a América Latina chegando no Brasil. Se você quiser saber mais sobre os cursos disponíveis na Filad, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos começar, né? Vamos começar então falando de Brasil Colônia na Unesp. Primeira questão que eu trouxe para vocês. Todas essas questões são novíssimas da última prova. Lembrando que a Unesp, ela trabalhou as questões fechadas, né, tanto na primeira quanto na segunda fase, né, na última prova, justamente por a questão do coronavírus e tudo. Agora eu quero saber o seguinte, vai ser assim também esse ano? Você que vai fazer a prova, já se inscreveu aí para o vestibular, como é que vai ser esse ano? Vai ter prova discursiva? Se tiver, me conta aqui que a gente pode também fazer vídeos sobre a prova discursiva na Unesp, combinado? Então vamos lá. A produção de açúcar no Brasil colonial era parte de um conjunto de processos e relações que ultrapassavam os limites da colônia e incluíam, olha só, a Unesp, de todas as questões que eu já trabalhei, muitas dessas questões elas são diretas. Quer dizer que a prova toda é assim? Não. A gente vai ver uma questão que tem um texto maior, mais trabalhado. Mas se é uma prova mais direta, necessariamente você precisa ter mais conteúdo na sua cabeça. Porque se pergunta, é isso? Você tem que saber o que é. Então, quando fala da produção de açúcar no Brasil, tem várias coisas que a gente pensa, né? E não só do açúcar em si ou e da dinâmica colonial em si. E aí, vou precisar de quê? O que vai ultrapassar aí, que inclui o quê? Tá? Então, nós vamos procurar. Primeiro, a estruturação do engenho como unidade produtiva, a disposição portuguesa de povoar a colônia e o comércio sistemático com a América Espanhola. Quais que são os problemas da letra A? Estruturação do engenho como unidade produtiva. Certo ou errado? Certo. Mas é só isso que tem? Não. Disposição de povoar a colônia. Os portugueses tinham essa disposição de povoar a colônia? Gente, só porque eles cometiam questões de estupro, de violência, né? Porque é o que foi o que de fato aconteceu com relação às nativas, com relação às escravizadas. Isso não quer dizer que existia necessariamente uma disposição para povoar a colônia, ok? E não vai incluir isso na questão do açúcar. Comércio sistemático com a América Espanhola? Também não. O açúcar vai ter um mercado maior aonde? Na Europa, tá? Então, só tem uma aqui que a gente aceitaria. B. Técnicas de cultivo indígenas, as mudas de cana procedentes do mundo árabe e a intermediação britânica na comercialização. Técnica de cultivo indígena. Gente, o açúcar ele já era cultivado onde? No continente africano. Então, essas técnicas não são dos nativos. Por quê? Porque a cana-de-açúcar não é daqui. Não tem como a técnica da cana-de-açúcar ser nativa se a cana-de-açúcar não é nativa também. Dá para entender? Pelo menos não nesse momento. Mudas de cana do mundo árabe. Na verdade, com relação a Portugal, essas mudas de cana vêm do continente africano, ok?
porque já existia produção lá a partir dos portugueses. Intermediação britânica, também não. O que existe aqui é uma relação com quem, gente? Com os holandeses. Isso aqui você precisa saber, tá? Tati, não lembro, não tenho certeza. Seguinte, existe um investimento dos holandeses também, não só dos portugueses, mas dos holandeses nessa questão da produção açucareira no Brasil. Consequentemente, existe uma aliança entre os dois, que será rompida graças à questão da União Ibérica. E aí, para eu explicar isso tudo, a gente ficaria uma aula inteira, mas, gente, aqui tem aula de União Ibérica que vai te explicar tudo e tem aula de invasões holandesas que vai te explicar tudo. Tudo são vídeos curtos. Eu vou deixar a playlist de Brasil Colônia linkada aqui. Você vai escolher essa aula. Se você ainda não conseguiu assimilar essa relação Holanda e Portugal, por favor, assista essa aula. Se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui, porque com certeza pode aparecer numa prova para você, tá? Letra C. São vídeos curtos. A adaptação da cana à terra roxa. Olha que mistureba. Essa concepção de terra roxa vem quando vocês estudam o café com relação ao oeste paulista. Fez uma mistureba aqui para quem não está prestando atenção. Do Nordeste, o conhecimento técnico dos imigrantes, mais uma vez, está fazendo confusão aqui. Imigrante também com relação ao café, também com relação aí ao século XIX e não aqui. E a atuação holandesa no transporte marítimo, aí tudo bem, não tem problema, mas o resto está tudo errado, né? D. A constituição da grande propriedade, sim, latifúndios, né? A questão do senhor de engenho. Tráfico de africanos escravizados, sim, a questão da mão de obra. Existência de amplo mercado consumidor na Europa, sim, o açúcar vai ser consumido na Europa. Letra D nos atende, tudo que a gente precisa está aqui. Vamos à letra E. O avanço da ocupação das áreas centrais da colônia, avanço da ocupação de áreas centrais não é com a cana-de-açúcar, são com várias outras atividades. Exemplo, a questão dos bandeirantes, sim, a questão do gado, sim. Áreas centrais eu colocaria gado e bandeirantes, né? Porque aí eu colocaria a interiorização, também drogas do sertão, mas aí tá mais a questão na região norte, né? O recurso, então não. O recurso à mão de obra nativa também não, né? É claro que, Tati, de jeito nenhum? Não, não é de jeito nenhum. Mas a base é escravista. E o crescimento do gosto pelos sabores doces na Europa. Aí tudo bem, mas aí o resto tá errado. Gente, vamos lembrar de um conceito importante aqui, ó. Plantation. O que significa isso? Significa latifúndio, significa monocultura, significa mão de obra escravizada. Lembre-se disso, é essa a estrutura do açúcar no Brasil, ok? Combinado? Então essa é a base. De novo, ai Tati, mantém exceção. Na vida, né? Praticamente tudo tem exceção. Então tem que tomar cuidado. Mas essa é a base, se essa é a base, se isso está sendo cobrado, por favor, utilize essa base. Letra D, nosso gabarito. Tá gostando até aqui? Deixa seu like, por favor, ele é muito importante. E se de alguma forma esse vídeo te ajuda, a forma como você me ajuda de volta, como você retribui, é se inscrevendo no canal e deixando seu like. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar meu marcador. O consumo dos alimentos nas propriedades de monocultura de cana-de-açúcar estava baseado no que podia produzir nas brechas de um grande sistema subordinado ao mercado externo. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Certo aqui, tá gravando, belezinha. Resultando em uma grande quantidade de farinha de mandioca, feijões de diversos tipos, batata doce, milho e cará. Eu tenho uma dúvida. Cará e inhame é a mesma coisa? Tem gente que chama diferente, tem gente que chama igual. Eu fico nessa dúvida. Cará e inhame. Você conhece melhor essa questão dos tubérculos? Se você tem aí um conhecimento mais profundo sobre os tubérculos, me conta aqui embaixo se cará e inhame é a mesma coisa. Comidos com pouco rigor, além de uma cultura do doce, cristalizada na mistura das frutas com açúcar refinado e simbolizada popularmente pela rapadura. Aqui nessa colônia, açúcar não faltava, né, gente? Claro que a maior parte ia para fora, mas você acha que ninguém comia um docinho aqui? Comia sim.
Sabores da colônia, a fonte, gostei. História do Brasil preocupados. Não gosto desse tipo de coisa. Vou procurar a respeito desse livro aqui, Unesp. Quem escreveu isso aqui? Será? História do Brasil preocupado? Eu tenho medo dessas coisas, mas vamos lá. Não vou criticar sem ter lido, ok? Só tenho medo desses títulos assim muito sensacionalistas. O texto caracteriza formas de alimentação no Brasil colonial e revela o quê? Através da leitura desse texto, o que a gente descobre? Letra A. O esforço metropolitano de diversificar a produção da colônia. A gente tem a certeza, através desse texto, que é a metrópole que quer diversificar essa produção, com o intuito de ampliar a venda de alimentos para outros países? É a venda de alimentos ou é o consumo interno? É o consumo interno. Então, não, tá? É o que a galera tá comendo na colônia, ok? Letra B. A diferença entre a sofisticação da alimentação da população colonial e o restrito conjunto de alimentos disponíveis na metrópole. Onde a gente conclui isso aqui, gente? Isso está revelando pra gente que aqui na colônia a galera comia muito mais e melhor do que na metrópole. Aqui só tá falando pra gente o que a galera daqui comia, né? Agora, tem essa base de comparação? Não tem. C. A articulação entre um sistema de produção voltado ao atendimento das necessidades e interesses da metrópole, que é o quê? A questão do açúcar, e as estratégias de subsistência. Aí sim, você vai articular. O texto está mostrando o quê? Ao mesmo tempo que existe o processo de monocultura, existe um processo de subsistência, que inclui um tipo de alimentação X, que envolve farinha de mandioca, feijão, batata doce, milho, entendeu? Então, certinho, letra C de casa, pra nós. Opa, minha caneta tá virada aqui, né, Tati? C. D. O interesse dos grandes proprietários de terras na colônia de produzir para o mercado interno é esse, rejeitando a submissão. Não. Gente, não é que tem o interesse dos grandes proprietários de fazer isso. A questão maior aqui, principalmente, falar em rejeição do domínio metropolitano. Não, mesmo porque a base, qual que é a base? Cana-de-açúcar. O resto é um extra, um plus, tá? Então, não. A separação entre as lavouras voltada para o fornecimento de alimentos para os países vizinhos não é pra gente mesmo, galera. E as plantações destinadas ao consumo interno. Não. Tá falando, aqui é como se estivesse separando alimento de outros países versus alimento do Brasil. Não. Aqui é alimento mesmo. É aqui essa galera comendo toda aqui internamente. E só separa da monocultura do açúcar. E é isso, ok? E nem separa 100% que a gente ainda pega uma lasquinha para comer, né? Que ó, rapadura, fruta cristalizada, etc. Letra C de casa, nosso gabarito. Chegou até aqui? Deixa seu like, tá curtindo a correção? Deixa seu like, se inscreve no canal. Meu Deus do céu, isso ajuda tanto, você não tem ideia. Melhor ainda se você comentar. Comenta aí, Tati, estamos na metade. Porque aqui, ó, já tô dando spoiler, estamos na metade, tá? Vamos para a próxima. A exploração do ouro, observe que é tudo da última prova, tá? Das últimas provas, né? Porque eu vi aqui, ó, essa aqui tá escrito segunda fase, mas eu não sei se as outras também é só da primeira fase. Mas enfim, é porque ano passado, como eu disse, teve primeira e segunda fase, tudo múltipla escolha. O que eu, particularmente, achei meio sem lógica, né? Já até comentei isso aqui em outros vídeos, mas sou eu que faço a prova? Não, eu só ajudo vocês a passar nela. A exploração do ouro na região das Minas durante o século XVIII implicou um conjunto de transformações no perfil da América Portuguesa, tais como... Então, basicamente, eu preciso fazer o quê? Características que a mineração vai trazer. É isso que eu preciso achar aqui, tá? Então, vamos lá. Letra A. Redução no emprego da mão de obra escrava. Reduz, aumenta, né? E a facilitação da entrada de imigrantes. Vai entrar imigrante? Vai entrar imigrante. Mas principalmente com relação aos portugueses, tá? Muitos portugueses vêm para cá explorar o ouro. Agora, vai reduzir a mão de obra? Não. Facilitação, eu não sei se o governo facilitou. Se a metrópole falou assim, deixa, pode ir. Não. O que aconteceu foi um movimento bem grande depois da descoberta do ouro, tá?
Então, não. Letra B de bola. Implementação do regime de intendências e a formação de uma nova estrutura? Sim. Gente, é o seguinte, tá mexendo com o quê? Com ouro. Ouro nessa época, até hoje, né? Mas nessa época, pensou em ouro, pensou em grana, capital, dinheiro. Não precisa plantar a cana para vender, para ter o lucro. Não, você tá ali pegando ouro. Você acha que a estrutura colonial não vai ficar diferente? Claro que vai, porque o contrabando vai aumentar, vai todas as questões aumentar, e a metrópole precisa ao máximo conter aí essa questão desse lucro, desses impostos. Então precisa dessa alteração. É só a gente comparar, né, com o início da colonização da América Espanhola e o início da colonização da América Portuguesa. Os portugueses acharam ouro de primeira? Não. Os espanhóis acharam ouro de primeira? Sim. Qual colonização, desde o seu início, é mais rígida? A América Espanhola. Não é à toa. Metal precioso, tá? Está envolvendo com metal precioso, então sim, vai mudar a estrutura colonial, implementando a intendência das minas, né? Mais questão de fiscalização. Ao longo do tempo vai até aumentar ainda mais a fiscalização com a questão das casas de fundição, depois a questão da finta, derrama, etc, ao longo do processo, tá? Então sim, vai mudar, vai ter uma nova estrutura justamente e exclusivamente devido à mineração. C. Concentração das atividades econômicas no interior da colônia e o abandono do comércio? Gente, o açúcar, mesmo com o ouro, mesmo com a questão da mineração existindo no processo colonial, o açúcar ainda foi o que mais rendeu grana, tá? Para a colônia, mesmo com o ouro, ok? Então não acaba não, tá? Então cuidado com isso. Aumento dos intercâmbios comerciais com a América Hispânica, de novo insistindo nisso, e a constituição do mercado aurífero no continente. Não tem um aumento de intercâmbio comercial com a América Hispânica, não. Cada um no seu quadrado, digamos assim. Constituição de mercado aurífero no continente. Gente, é claro que você vai ter ali as pessoas comprando e vendendo ouro, mas a maior parte da questão dos impostos e interesses na metrópole, tá? Então, não. Contato direto da Inglaterra com as riquezas do território brasileiro não é um contato direto, tá? É claro que os portugueses recolhendo impostos e devendo grana para os ingleses vai pagar muitas das vezes com esse ouro brasileiro. Existe aí, né, toda essa questão de que a Revolução Industrial inglesa foi feita com ouro brasileiro. Tem uma certa lógica, não é uma questão tão direta assim. E não é direto nesse sentido, né? A Inglaterra não vem aqui e cata o ouro, a Inglaterra não tem uma relação direta e sim relações com os portugueses. E a dificuldade portuguesa de manter o monopólio comercial. Você tem aí o início de revoltas, mas não é essa dificuldade portuguesa, porque você tem aí o aumento dos impostos, o aumento da fiscalização, etc, 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 ok? Beleza? Letra B de bola. Nós estamos na última. Aí é o seguinte, eu quero saber. Nós temos aí 18 minutos de vídeo até agora, eu quero saber. Tati, cheguei até aqui. Quero esse comentário. Tati, cheguei até a última questão, tá? Por que isso é importante, gente? É importante porque eu preciso saber se vocês estão assistindo vídeos desse tamanho, porque senão não faz sentido eu gravar vídeos desse tamanho. Eu posso dividi-los, né? Então, como vocês sabem, eu gosto de discutir a questão toda, de falar todas as alternativas, e isso muitas das vezes leva tempo, por isso que a questão da semana, na maioria das vezes, é uma questão. Mas eu vou testando fórmulas diferentes, modos diferentes, número de questões diferentes, e eu preciso saber, Tati, eu curto esse número, curto esse tamanho de vídeo, assistir até o final. Eu preciso que vocês façam esses comentários, por favor, porque é graças a eles que eu vou ver ou não se eu consigo continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Porque querendo ou não, eu tô fazendo aqui pra galera assistir. Se a galera não assistir, não tem lógica, não é mesmo? Mas vamos lá. Essa aqui é a segunda fase. Lembra que eu falei que segunda fase teve só questão fechada também? E aí é um dos meus livros preferidos da vida, que é Brasil, uma biografia. Então vamos ao texto. O quilombo significou uma alternativa concreta à ordem escravista e por isso tornou-se um problema real e bastante amedrontador para a sociedade colonial e para as autoridades, que precisavam combatê-lo de modo sistemático. Mas ao mesmo tempo, o quilombo era parte da sociedade que o reprimia, em função de diversos vínculos que tinha com os diferentes setores.
Tais vínculos de natureza muito variada incluíam a criação de toda sorte de relações comerciais com as populações vizinhas, a formação de redes mais ou menos complexas para a obtenção de informações e, como não poderia deixar de ser, o cultivo de um sem número de laços afetivos e amorosos que se entrecruzavam nas periferias urbanas e nas fazendas. Lilian Schwartz e Eloisa Starling, duas mulheres incríveis. Os quilombos existentes no Brasil colonial podem ser caracterizados como espaços o quê? Esse aqui já deu dica pra gente, né? Várias, né? A. Permanência provisória a que os fugitivos recorriam até que conseguisse a alforria, ou pudessem escapar para países vizinhos, onde a escravidão já havia sido abolida. Gente, é o seguinte, muitas das vezes esses quilombos, né, tipo assim, tinha a duração, né, gigantesca. O próprio quilombo de Palmares durou milhares de anos, durou muito tempo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O que o texto está querendo dizer? A vida dessas pessoas era o quilombo. Não necessariamente eu vou para o quilombo porque assim eu consigo alforria, eu vou para o quilombo porque eu vou fugir para outro lugar. Não, eu vou para o quilombo morar lá. É minha morada, é meu lugar, entendeu? Então, muitas das vezes isso que acontecia. Então, não necessariamente é uma permanência provisória, né? Pode ser, sim. É uma permanência? Não, pode ser que sim, ok? Beleza. Tolerados pelos organismos policiais e repressivos da colônia, eles eram tolerados? Será? Pois continham áreas importantes de produção de alimentos que contribuíam para a alimentação dos escravizados. Essa aqui, ela pode confundir. Por que ela pode confundir? Eles eram tolerados? Sim, mas pelos organismos repressivos? Não. Os organismos repressivos são aqueles que buscavam para reprimir. Eles eram tolerados ali, na maioria das vezes, pelo entorno, justamente por ter essa questão comercial, por ter essa questão afetiva, como o texto está falando. Mas eles não vão ser tolerados justamente por aqueles que reprimem, porque pelos organismos que reprimem, né? Inclusive, gente, polícia no Brasil é só a partir de 1808 para frente, tá? É só com a vinda do Dom João VI, já fica a dica aí. Mas existiam essas questões repressivas, elas existiam justamente para reprimir esse tipo de questão, que é o quilombo, que é as pessoas fugidas, né? Os negros e negras escravizados que fugiam, a questão dos nativos, etc, etc. Então, a repressão está em cima disso. Então, ele não vai ser tolerado justamente pelo quilombo, entendeu? Quer dizer, deu para entender. Então, isso aqui de produção de alimento existia, mas... E não é só para a alimentação dos escravizados, tá, gente? É para uma alimentação geral ali da região, mas, enfim, tem esses dois erros aqui. Letra C. Articulados à ordem estabelecida da sociedade colonial. Então, articulado à ordem estabelecida da sociedade... O que significa isso? Significa que eles estão inclusos ali. Está incluso na região. Não é uma coisa que vai ser excluído, como se não existisse, como fosse ignorado. Então, ele está incluso. Pois resultavam da lógica do escravismo, sim, o quilombo é o resultado de uma lógica escravista, porque quando você tem a questão escravista, você tem resistência, consequentemente, você vai ter quilombos. E, ao mesmo tempo, mantinham conexões regulares com as comunidades, que é exatamente isso que o texto fala, né? Até de laço afetivo, amoroso, questão comercial, enfim, relações diversas ali, tá? Então, letra C nos atende muito melhor. Letra D. De refúgio que conseguiam sustentar-se e garantir a sobrevivência daqueles que neles se obrigavam a partir da autossuficiência econômica e do completo isolamento. Não é completo isolamento, não é autossuficiência econômica. O quilombo não é único e exclusivamente um refúgio, porque muita gente que não é escravizado mora lá também, tem relação lá também, tá? Extrema violência? Não, de jeito nenhum. Ainda mais lendo esse texto, tá, gente? Cujos moradores sofriam tanto com os ataques sistemáticos de bandeirantes, quanto com a tirania dos chefes que reproduziam internamente. Não. Isso aqui é uma discussão bem intensa. Existe um documentário aqui do canal Leitura Obriga História, eu vou lembrar de linkar aqui para vocês aqui embaixo, vale a pena assistir, que é justamente desmistificando essa lógica aí
e chama O Legado Negado, se eu não me engano, que é sobre o Zumbi dos Palmares. Existem boatos, né, que ele tinha escravizado, mas na verdade não existe nenhum documento que comprova isso. E aí é criada toda uma lógica em cima dos quilombos. Tati, quer dizer que nenhum quilombo tinha escravizado? Não, não quer dizer isso, né? Mas ao mesmo tempo não era uma regra, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas discussões, o que essas discussões envolvem, quais são os interesses dessas discussões e tomar cuidado com gente que escreve falando que sabe história, mas na verdade não estudou nada e simplesmente escreveu qualquer coisa lá, os guias aí aleatórios que as pessoas escrevem para virar best-seller. Então a gente precisa ser extremamente crítico com relação a isso. Tudo que a gente está vivendo, o negacionismo que a gente está vivendo, todas essas questões que a gente está vivendo, que tem gente aí acreditando em terra plana e tudo mais, então a gente precisa tomar cuidado com isso. E se você está estudando para entrar numa universidade, eu acho que você tem consciência disso, né? De que precisa tomar cuidado com a ciência. Não é possível que você quer entrar numa universidade e ao mesmo tempo nega a ciência, nega a importância da pesquisa. Eu espero que não, tá? Bom, então letra C, nosso gabarito, mais uma vez. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu comentário, é muito importante para mim, para eu entender que esse tipo de vídeo te atende sim. Então, deixe seu comentário para eu saber se você vai fazer alguma outra prova que não seja a Unesp. Também comenta aqui para eu trazer mais questões e eu vou deixar linkado aqui. Eu fiz uma playlist com todos os vídeos que tem aqui no Historizando até agora sobre a Unesp e eu vou alimentando essa lista aos poucos. Instagram, Twitter, Twitch, enfim, todas as outras redes, sem ser aqui no YouTube, eu sou @historizandotati, então me acompanha nessas outras redes também, que é muito importante. Gente, é essa força de vocês, esse acompanhamento, esses likes, enfim, todas essas respostas de vocês que me fazem continuar fazendo isso daqui. Todos os dias eu me dedico pelo menos um pouco do meu dia ao Historizando e é graças a vocês, única e exclusivamente a vocês, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixe o seu like, deixe sua sugestão. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.